E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso último vídeo aqui do projeto Lado B da Educação Ambiental. A gente fez aí uma série de 10 vídeos juntamente com os materiais que criamos, né, as apresentações e os documentos em PDF sobre cada tópico. A gente abordou aí alguns assuntos desde cidades sustentáveis, agropecuária, ciência, sustentabilidade. E aí, como um fechamento, né, desse projeto, a gente está infelizmente chegando ao fim. A gente se propôs a fazer 10 vídeos, temos aqui com esse aqui o 10º vídeo. E aí a gente, como um fechamento, a gente vai abordar justamente o tema que nós abordamos, né, por trás de todos esses vídeos, que foi a educação ambiental. Esse aqui é um projeto para a educação ambiental e agora no fim, então, a gente vai abordar a educação e a proteção ambiental, como que a educação pode ajudar na proteção ambiental, na percepção ambiental dos cidadãos. É um bloco bem simples, a ideia é justamente trazer um pouco da ideia, discutir um pouco do assunto e então finalizar aqui os vídeos do projeto. A gente vai analisar inicialmente o que o brasileiro pensa sobre o meio ambiente, sobre a pauta ambiental, e depois analisar a educação como um meio, né, de aumentar a percepção e a proteção ambiental do cidadão. Será que ela funciona? Será que ela não funciona? O que dizem os estudos? Basicamente é isso. Bom, uma pesquisa feita entre 1990 e 2010 analisou 3 pontos aqui principais a respeito da percepção ambiental dos brasileiros. A primeira delas é a preocupação ambiental. Quantas pessoas, né, se preocupam com o meio ambiente? 70% dos entrevistados indicaram que se preocupavam com o meio ambiente. E aí dentro, né, dessa esfera de entrevistados, esse índice de preocupação se mostrou maior entre as pessoas mais escolarizadas. A outra questão era a participação, né, das pessoas em movimentos ecológicos, né, movimentos a favor do meio ambiente. E do total de pessoas entrevistadas, 80% declararam que era muito importante que a gente participe de movimentos ecológicos, né, movimentos voltados para o meio ambiente. E aí aqui, novamente, o valor, né, de pessoas que declararam apoio a esses movimentos foi maior entre os mais escolarizados. E a última análise desse período de 1990 a 2010 foi a respeito das ONGs ambientais. Quantas pessoas das entrevistadas confiavam no seu trabalho? E aí o resultado é surpreendente. Apenas 30% confiavam no trabalho das ONGs e 70% não confiavam no trabalho das ONGs. Nesse quesito não houve diferença entre os mais escolarizados e os menos escolarizados. O que isso aqui mostra? Que muitas pessoas se preocupam e entendem, né, o poder da preocupação com o meio ambiente, mas poucas confiam nos agentes que a gente tem de atuação ambiental, como as ONGs, por exemplo. E aí, em outra pesquisa feita em conjunto entre o IBOP e o WWF, em 2014, a gente teve novas, né, abordagens e aí buscou-se identificar o que significa, né, o que é a definição de brasilidade. E 60% dos entrevistados citaram o meio ambiente como definição de brasilidade. Dentre, né, esses que citaram aí o meio ambiente foi mais citado, inclusive, que a diversidade cultural e que os esportes, né? Lembrando que o Brasil tem uma ligação muito forte com o futebol, o meio ambiente ficou acima e muito acima desses outros fatores. Além disso, né, se identificou o que as pessoas consideram como a importância da proteção na qualidade de vida. Será que a proteção ambiental é importante na qualidade de vida? E aí a maioria das pessoas, mais de 50%, manifestou que sim, que a proteção ambiental é importante na qualidade de vida de todos nós. E por fim, se as pessoas identificam que há perspectivas econômicas em se preservar o meio ambiente, ou seja, posso ter ganhos econômicos, posso ter desenvolvimento econômico preservando o meio ambiente. E aí aqui de novo, o resultado surpreendente é que apenas 25% dos entrevistados declaram que sim, que eles enxergam perspectivas econômicas na preservação do meio ambiente. E o que isso demonstra? Que existe um desconhecimento, né, geral sobre o tema, porque como a gente viu aqui anteriormente,
é possível desenvolver economicamente tendo cuidado ambiental. A pesquisa mostrou que os brasileiros não identificavam como essa possibilidade sendo, como essa situação sendo possível, né? E aí, em 2018, foi feita uma nova pesquisa pelos mesmos institutos. E aí aqui a gente vai trazer, então, uma comparação, né, entre essa pesquisa que foi feita em 2014 e a pesquisa que foi feita em 2018 para ver o que mudou. Inicialmente, perguntados, né, quais são as maiores ameaças à natureza no Brasil, os entrevistados indicaram que seriam, né, o desmatamento das florestas e a poluição das águas. Lembrando, né, o desmatamento das florestas muito associado à questão da Amazônia, sempre. Os índices entre 2014 e 2018 foram praticamente idênticos, ou seja, uma estabilidade aí na identificação das maiores ameaças à natureza por parte dos brasileiros. Perguntados também, né, se eles gostariam de ter maior contato com a natureza, se gostariam de visitar lugares, né, onde há preservação ambiental, esses valores aumentaram. As pessoas indicaram em 2014 um valor e em 2018 mais pessoas disseram que gostariam de ter contato com a natureza constante, de visitar locais protegidos, né, de ter esse momento de lazer em meio à natureza. O que é uma coisa legal, né? As pessoas realmente, né, buscando mais esse contato com a natureza. Mas aí, em 2018 também, a gente teve uma pesquisa a respeito de a quem os entrevistados atrelavam, né, a responsabilidade de cuidar do meio ambiente, de cuidar das unidades de conservação. Inicialmente se colocava um valor mais alto para o governo, né, e os cidadãos e as ONGs ficavam com uma menor influência, digamos assim. Em 2018 o valor do governo diminuiu, ou seja, as pessoas não consideram mais que o governo tenha tanta responsabilidade, ainda é uma responsabilidade muito alta, de 70%, de 72%, mas ela caiu em relação a 2014. Mas a responsabilidade dos cidadãos, né, de nós, aumentou. Era 48%, 46% e foi para 66%. Então aumentou quase 20% aí a quantidade de pessoas que indicava como responsabilidade do cidadão preservar, né, e cuidar das unidades de conservação. E aí, a última, né, a abordagem que teve aqui é a respeito do principal motivo de orgulho nacional. Esse aqui, como foi citado anteriormente, era muito indicado que o meio ambiente e as maravilhas, né, as riquezas naturais, eram o principal fator. Eles eram de 58% em 2014. Mas aí em 2018 esse valor caiu muito. E o meio ambiente e as riquezas naturais ficaram com um valor próximo de 40%, ou seja, de 58% foi cair para 40%, enquanto outros fatores aumentaram. E aí, esse fator pode-se considerar principalmente que o momento político e econômico que o Brasil passou entre 2014 e 2018 influenciou para as pessoas reconhecerem no meio ambiente menos o principal motivo como orgulho nacional, né? Mas e aí, o que dizem essas pesquisas, né? O que esses dados nos dizem concretamente? Que houve um aumento da conscientização dos brasileiros desde as primeiras pesquisas, né, desde aquelas pesquisas lá de 1990, as pessoas estão mais conscientes a respeito do tema ambiental, principalmente pelo avanço da internet e pela maior abordagem da mídia sobre o tema, né, como as TVs, os canais de TV, a internet e o rádio. O índice também que indicava o meio ambiente como maior indicador de orgulho nacional caiu. Então, isso aí a gente já comentou anteriormente, né, que pode estar relacionado aí com o momento político e econômico que o Brasil viveu nesse período. E a gente consegue tirar como conclusões mais concretas que o entendimento e a preocupação do cidadão com o meio ambiente são maiores do que o esperado. A gente imagina, né, que pouca gente vai se importar com o meio ambiente, mas muita gente se importa. Porém, o envolvimento prático, aquelas pessoas que realmente fazem algo, é muito baixo. Então, as pessoas se preocupam muito, mas agem pouco. Além disso, muitos entendem a importância da preservação ambiental, mas poucos entendem a dinâmica e a profundidade do tema. Lembrando, né, aquela pergunta que relacionava desenvolvimento econômico com proteção do meio ambiente, a gente sabe que é possível, mas poucas pessoas identificavam isso como sendo possível. Então, muitas pessoas identificavam a importância do tema,
mas poucas entendem a profundidade, a complexidade, as interligações e a dinâmica do cuidado ambiental. Mas e aí? A gente tem esse perfil, né, do brasileiro de se preocupar muito, mas de não se envolver tanto e de não entender tanto. E aí surge a educação, né? Será que ela funciona como um meio para aumentar a percepção ambiental? Será que a gente consegue ter um indivíduo com baixa percepção e proteção ambiental, passar ele por um processo de educação e ter no final um indivíduo com maior percepção e proteção ambiental, né? Tendo mais esse cuidado com o meio ambiente? Essa é uma pergunta que a gente se faz, é uma hipótese, né? Mas e aí, como que a educação funcionaria, né, como um meio para a gente ir de um cidadão com um baixo nível de preocupação ambiental para um cidadão com mais envolvimento, né, e maior percepção ambiental? O processo pedagógico da educação ambiental ele foca na mudança, na mudança de comportamento, no desenvolvimento das competências e na conscientização dos estudantes. E aí, associado com esse efeito, a gente tem um ganho pessoal na formação de opinião, na formação de ponto de vista, né? A gente acaba tornando aquele indivíduo menos influenciável a fatores externos e desenvolve, então, a capacidade perceptiva dos alunos. Com base nisso, a gente escolheu aqui, a gente selecionou diversos estudos que fizeram essa análise, né, da educação como um meio para esse fim, justamente com o objetivo de analisar o que eles encontraram, né? Se ela funciona como um meio, se existe diferença de percepção ambiental entre diversos níveis de escolaridade e para justamente, né, identificar se essa hipótese ela se confirma ou não. Bom, a primeira pesquisa foi feita com jovens e adultos, né, estudantes de ensino fundamental do sistema EJA, e aí eles analisaram, né, como que é a percepção dos alunos em relação ao meio ambiente. O que foi encontrado é que ela é muito pouco elaborada e ela tem um perfil reducionista, ou seja, esses alunos eles acabam associando o meio ambiente com as suas características mais físicas, o sol, a água, o solo, o ar, e eles acabam excluindo desse contexto o envolvimento humano, né? As características humanas e culturais que estão envolvidas com o meio ambiente. A segunda pesquisa, então, analisou alunos de ensino fundamental de Pernambuco. De novo, existiu essa mesma percepção dos alunos em relação ao meio ambiente, uma percepção mais naturalística, uma percepção mais reducionista, sem a presença do homem integrado ao meio ambiente. Os alunos também identificaram, né, que conhecem alguns dos problemas ambientais, mas eles não o associam com a sua realidade. A terceira pesquisa, então, analisou a percepção ambiental, correlacionar a percepção ambiental com o nível de escolaridade dos vendedores ambulantes em São Luís, no Maranhão. E o que eles encontraram é que pessoas com maior escolaridade demonstraram maior percepção ambiental e as pessoas com menor escolaridade demonstraram menor percepção ambiental. E por fim foi analisada a percepção ambiental num conjunto de alunos universitários já que tem e não tem disciplinas de educação ambiental no seu currículo. O que foi encontrado é que esse grupo não apresentou diferença. Ou seja, os alunos que têm educação ambiental na universidade não apresentam diferença em relação aos alunos que não têm. Por quê? Porque eles já estão no nível de escolaridade mais avançado, eles já estão dentro da universidade. E aí o processo de educação, da formação ambiental, ele já quase está encerrado. É um período muito tardio para a gente ter essa intervenção. E a maioria deles já tem, então, uma percepção ambiental mais estabelecida no período anterior. Ainda há algumas lacunas, né? E aí, para isso, é necessário mais estudos para identificar onde estão as lacunas da educação ambiental nos períodos anteriores à universidade, mas se identifica que na universidade isso não apresenta uma diferença. Além disso, né, eles puderam identificar que a principal fonte de informação e de conhecimento desses alunos já universitários em relação ao meio ambiente acaba sendo a mídia, e não a escola, e não a educação ambiental. E aí, isso aí pode apresentar uma falha no sistema de educação ambiental anterior que esses alunos tiveram. O que a gente conclui então com isso? A gente precisa de mais estudos, né, para poder aprofundar mais o entendimento sobre a educação ambiental como uma ferramenta, né,
mas a gente já consegue tirar um ponto de que a educação, né, o nível de escolaridade, ele tende a influenciar sim na percepção ambiental e na proteção ambiental, no envolvimento do indivíduo com a pauta de meio ambiente. Por fim, eu queria terminar aqui com essa frase de um outro estudo que a gente também colocou lá no material que está disponível para vocês no nosso site, de que a proteção do meio ambiente é mais efetiva quando atrelada à educação ambiental. Tem algumas referências aqui para vocês. A gente chega aqui então ao fim do nosso último vídeo. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito o nosso material. Por favor, vejam todos os vídeos, vejam o que vos interessa, compartilhem, dialoguem e vamos buscar tentar desenvolver mais educação ambiental para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Novamente aqui estou aberto para receber as mensagens de vocês, qualquer crítica, qualquer sugestão. E espero que vocês tenham gostado do lado B da educação ambiental. Um abraço.